Olá, é com muita alegria que estamos novamente juntos para o programa Caminho da Luz e vamos falar hoje sobre um tema de grande interesse de todos vocês. O assunto é adolescência e nós vamos cumprimentar as nossas companheiras que neste momento vamos falar do assunto citado. Soraya. Olá Marlene, olá Deusa, olá você, nosso querido telespectador. É uma grande alegria a gente se reencontrar novamente, né, todas as semanas aqui no programa Caminho da Luz. Hoje o assunto vai ser muito legal, fique aí que nós contamos com a sua presença. E eu quero dar as boas-vindas à nossa querida amiga doutora Deusa Samu. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Marlene, pela oportunidade. Obrigada a você. Como a Soraya disse, fique aí, porque a gente vai conversar sobre algo bem importante. Nós, tios, mães, avós, irmãos, convivemos com adolescentes sempre. Então, o nosso tema é adolescência. A doutora Deusa Samu é psicóloga clínica e hospitalar e vai nos ajudar a lidar com essa idade, né? Diz para nós, Deusa, o que é adolescência e faz um relacionamento com o espiritismo para que nós possamos entender melhor. Bom, adolescer, do latim adolescere, que significa deixar de ser criança para ser adulto. Esse para denuncia uma transição. Então, o espírito que está reencarnado, né, do ponto de vista espírita, ele está saindo dessa fase em que o psiquismo está em formação para uma fase de construir raciocínio indutivo. Então, é uma fase de conflitos, de grandes questionamentos. E as perguntas principais que pululam, né, a mente do adolescente são aquelas típicas que todos nós já vivenciamos, né? Todo mundo já foi adolescente. Uhum. Faz tempo. Faz um tempinho, meu Deus. Mas que tudo pena. Bem. Aquelas perguntas, será que alguém vai querer namorar comigo? Será que eu vou passar no vestibular? O que eu vou fazer de profissão? Será que eu quero ser igual meu pai? Igual minha mãe, igual minha tia, será que eu vou morrer? Então são esses questionamentos que surgem e é uma fase de muitos conflitos. Uma fase em que nós estamos assumindo a nossa identidade. Até então, nós só nos identificamos, nós só nos vemos parecidos com o pai, com a mãe, não é? Nesse momento, 15 anos... 14, 15 anos, é o momento em que nós vamos assumir a nossa identidade no mundo. Deusa, fala um pouquinho para a gente, você falou raciocínio indutivo, é isso? O que é isso? Traduz para a gente. Bom, raciocínio indutivo, segundo Piaget, seria o raciocínio laboratorial. Então, é aquele que você entende uma consequência. Por exemplo, quando você vai no laboratório, manipula cores. Você mistura vermelho com amarelo igual a laranja. Então, este resultado aqui, do ponto de vista psíquico, o adolescente não consegue atingi-lo. Por isso que a maioria dos adolescentes gostam muito de aulas de laboratório, porque eles estarão manipulando do ponto de vista concreto algo que eles ainda não conseguem entender do ponto de vista psíquico. Por exemplo, o adolescente que se envolve com maconha, normalmente ele acha que não vai dar nada. É uma frase que os adolescentes usam. Não vai dar nada. Não vai pegar nada. Não vai pegar nada. Não é? Por quê? Porque eles não entendem esse raciocínio de consequência. Um dos instrumentos, digamos assim, usados por quem trabalha com adolescentes drogadictos é justamente levá-los em lugares onde aconteçam coisas concretas. Por exemplo, um lugar onde tenha pessoas internadas vivenciando, tentando se desintoxicar. E aí eles vão perceber o nível de sofrimento do ponto de vista concreto. Então, raciocínio indutivo é esse. Sim. É entender que se ele fizer isso, vai acontecer isso. Deus, e com relação ao espiritismo,
essa fase da adolescência, o que é que ela mostra para nós? Bom, ela mostra para nós, como o próprio Emmanuel nos diz, e no Livro dos Espíritos também, ela mostra que o espírito está assumindo a personalidade anterior. Porque ele fica, do ponto de vista psíquico, até os 7 anos embotado, não é? Que é para que ele esteja totalmente à mercê do que o pai, a mãe, as figuras principais colocarão para ele no convívio como exemplo, não é? Então, esses exemplos do dia a dia, ele estará gravando, e do ponto de vista espiritual, ele está totalmente embotado. Então, vamos pensar mais ou menos assim. Um espírito que roubou noutra encarnação, ele foi ladrão, não é? Então, os pais terão até 7 anos para exemplificar o não roubar. Então, ele despertará essa vontade de pegar algo, mas ele lembrará dos pais dizendo o que deve fazer, o que não deve fazer. Então, na adolescência, a gente costuma falar que é a fase da balança. E a experiência nos mostra que se você, papai e mamãe, que está aí ouvindo, apostar na atual encarnação, esta aposta prevalece. Acredite nisso. Então, se seu filho traz pendências e pendores, aliás, pendências não, desculpem, tendências e pendores, como está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, quando os Espíritos nos dizem que nós devemos nos debruçar a estudar as tendências e pendores, é muito importante, porque é na adolescência que ele vai checar se aquilo que você passou, se aquilo que você tentou exemplificar é realmente o que vale a pena. Então, ele vai testar isso, não é? Deusa, nessa fase, quais são as principais características, né, desse psiquismo, desse modo de ver a vida do adolescente? Bom, são várias, mas eu elegeria a insegurança. O espírito na adolescência, ele está vivenciando essa transição e ele precisa de um norte. E é como se ele buscasse, vamos pensar numa despensa psíquica, sabe despensa que você compra os mantimentos e põe lá, aí você sente fome e vai lá e pega o que você quer comer, do que você quer se nutrir. Então, psiquicamente seria a mesma coisa. Ele, na adolescência, ele está vivenciando essa insegurança, ele está carecendo de um norte, ele está pedindo socorro. Um exemplo disso seria o Justin Bieber, não é? Ele é um elemento que está na mídia e ele tem apresentado comportamentos de adolescente. Ele tem 19 anos, para a Organização Mundial da Saúde Isso. É aos 24 até que os se 24? Fecha, não é? Nossa, essa bastante, né, fase. Deusa? Eu ainda estou. Então, a gente então não passou a nossa, pois né? Mas é importante também a gente lembrar que tem pais, mães, adultos que adolescem. Ah, sim, sem dúvida. Eles continuam. E isso também vai prejudicar na hora de fornecer um norte para o adolescente. Uhum. Né? Eu atendo adolescentes que os pais querem ficar igual. Isso é péssimo. Porque o filho, ele precisa de uma segurança, de um comportamento, de uma atitude, de uma postura que gere segurança nele. Ele está muito inseguro. É como se ele se perguntasse, como que eu faço? Eu estou com medo. E aí ele olha para o pai e para a mãe e vai ver essa referência. Então, se o pai e a mãe não têm convicções claras, valores claros e não vivenciam isso, ele fica perdido, né? Você me pediu para relacionar com a doutrina e eu gosto muito do Emmanuel quando ele diz lá no
livro O Consolador, na pergunta 110, quando ele é perguntado onde está a melhor escola para o espírito encarnado no planeta Terra. E Emmanuel responde que é na família. É lá que nós encontramos os modelos, os faróis que nos guiarão, nos ajudando a consolidar a personalidade e fazer a diferença no mundo. Então, se você não coloca valores claros, o seu filho vai queimar índio. Sim. Ele vai humilhar pessoas, ele vai adotar preconceitos, não é? Então, é lá em casa, é com o papai e com a mamãe, irremediavelmente, que nós adotaremos esse roteiro ou não. É muito interessante que a doutora Deusa está falando, porque principalmente quando você citou que existem pais que ainda estão na fase da adolescência, não é? Hoje nós vemos essa postura, uma competição, uma disputa, justamente porque esses pais não estão maduros para a função de pais. E é importante que nós lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo irá nos apoiar, irá nos direcionar para podermos enfrentar toda essa situação. Você que está nos assistindo, é bom você buscar sempre na doutrina espírita este apoio, porque nenhum de nós traz uma bagagem tão rica em matéria de exemplificação. Nós ainda falhamos em muitas vezes. É importante que nós tenhamos essa condição de raciocínio, de assimilação, e isso nós vamos buscar com certeza no Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina espírita de uma forma geral. Então eu vou convidar vocês para que aguardem um instantezinho, que nós já voltaremos com a doutora Deusa Samu, que é psicóloga clínica hospitalar, para continuar falando sobre adolescência.